está vendo ao longe. Você não está vendo o momento do amanhã. Você está vendo o momento daqui, e que aquilo podia ser utilizado no futuro. Era uma bomba em cima da entidade. Então, na realidade, o que aconteceu foi isso. Tanto que quando esse caso foi julgado 13, isso demorou a ser julgado. Já em 54, o juiz a que chegou esse processo, ele encontrou, ele disse, esse processo tem mais falhas do que documentos substanciais. Portanto, ele foge a isso e aquela. Citou aquele auditor. E eu não vejo outra decisão que não seja a de solicitar o arquivamento desse processo. O juiz que deu o despacho final e sepultou essa coisa. Já em 54, mais ou menos. Genival, e a União Internacional dos Estudantes, o que representava essa entidade para a UNE? Não, nós éramos filiados. Quando eu fui presidente, a UNE já era filiada à União Internacional de Estudantes. Já foi criada em 46. Mas a UNE se filiou em 48. Eu assumi em julho de 48. No início de 48, não sei se foi ou no fim de 45, é porque Roberto Guzmão foi presidente de 47 e 48. Ele foi com Fernando Pedreira, que era o secretário, eles viajaram para a Tchecoslováquia. E Fernando Pedreira, nessa época, era membro do Partido Comunista aqui no Brasil, na clandestinidade. Depois, quando houve a invasão da Tchecoslováquia, aquele negócio, anos depois, ele saiu do partido, uma nota pública. Ele rompeu com o partido. Aqui. E ele era muito amigo do pessoal do Estadão de São Paulo. E foi o redator-chefe na época. Eu visitei lá, Amandinho, almoçamos com ele várias vezes com o Fernando Pedreira, lá quando ele era o redator-chefe, nessa época, em que na primeira página saía os Lusíadas, porque os sujeitos, os censores, que eram os militares, tiravam as matérias e eles preenchiam com os Lusíadas. Depois os Lusíadas acabou-se, porque era tanta matéria a sair, o Lusíadas acabou-se. Ele então descobriram um livro lá de plantas ornamentais, uma coisa de estudo da flora e da brasileira, e começaram a publicar aquelas coisas, copiando parte desse documento. Aí você veja como as coisas no Brasil mudam, né? Agora essa União Internacional dos Estudantes, Na época, foi criada? a União Internacional de Estudantes, ela foi criada como uma força que vários, como eu lhe disse, no congresso de Roberto Guzmão, se você for entrevistar Roberto Guzmão, ele ainda é vivo, o Fernando Pedreira, todos os dois são vivos, eles podem relatar, porque foram eles que foram lá fazer, levaram toda a documentação para filiar a UNE, a União Internacional de Estudantes, que era sede em Praga. Resultado, nessa época, o receio que eles tinham, principalmente o Roberto, não que era o presidente, era que essa entidade fosse uma subsidiária de uma força ligada à União Soviética, que fosse um Partido Comunista Internacional. Mas eles eram departamento não governamental da ONU.
E as posições lá deles eram posições que foram acompanhadas pelos estudantes dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, de muitos países ocidentais. Certo? Então, quando o Brasil entrou, o Chile já tinha entrado, outros países já tinham ingressado na União Internacional de Estudantes. Isso foi um ano anterior a que eu assumi. Nessa época, o que eu lhe disse, nós recebemos religiosamente toda semana, via correio, a documentação da ONU sobre o que esses órgãos estavam realizando no mundo inteiro. Através dessas ONGs, que hoje se tornou a palavra que foi copiada desse Departamento de Organização Não Governamental, no mundo inteiro. Então, pelo o caráter da reunião em Praga, com a participação de estudantes dos Estados Unidos, foi uma das maiores representações presentes a esse congresso, do Canadá, da Austrália, do Reino Unido, lá da Inglaterra, e verificaram que aquilo era uma coisa que não preenchia aquilo que se estava dizendo. O sujeito está querendo colocar, rotular, certo? Por ela estar em Praga. Quando vem, muitos anos depois, a Guerra Fria, isso aí restabelecia aquele velho conceito. Praga do lado de lá, nós somos do lado de cá. Nós não temos nada que nos meter numa entidade que está localizada lá. Agora foi em função da guerra, uma entidade foi criada pós-guerra para segurar a paz. Não, foi quando houve a Guerra Fria, o começo da Guerra Fria, ela dividiu o mundo, como eu disse há pouco, em dois hemisférios. O ocidental, que era à frente dos Estados Unidos e os países que estavam com ele, e do lado de lá, a União Soviética, a China, etc. Então eram dois blocos. E a Guerra Fria era exatamente isso. Você ia... Aí foi criado Berlim, Berlim Ocidental, Berlim Oriental, né? Tudo em função da chamada Guerra Fria. O início da Guerra Fria, muitos dizem, os especialistas no assunto, eu já li, rapaz, estudei, que ela começou com o problema do Vietnã. A França saiu de lá. O Vietcong botaram isso para fora. Eles construíram uma fortaleza de Dien Bien Phu, que era inexpugnável. Ninguém entrava. Quando levaram isso para Ho Chi Minh, e o Giap, que era o homem, grande estrategista, ele disse, se ninguém entra, ninguém sai. Aí começaram a fazer o cerco. Crianças, mulheres, transportar peças de metralhadora, de canhão, fazendo um grande cerco, até chegar um dia que eles quiseram sair e não podiam sair. Eles estavam cercados pelas forças do povo. Então eles fizeram a ponte aérea. A ponte aérea, eles terminaram fazendo um armistício com os franceses foram embora. Os americanos, que se julgavam dono do mundo, né, aí entraram numa coisa que já estava perdida pela França.